Não, Alô? Boa. Havendo número legal, declaro aberta a 37ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Senhor presidente, Uma palavra. senhor presidente, Pois não, vereador. um comunicado importante relevante. Está animado, hein, vereador? Hein? Opa, Pode fazer, vereador. Daí o do tribuna? Posso usar? Por favor. senhor presidente, nobres pares, senhores parlamentares, público aqui presente e nas redes sociais. É com tristeza que faço esse comunicado relevante. Ontem, ao assistir a TV, na Record TV, como está sendo chamada agora a Rede Record, né, vi uma matéria que me entristeceu bastante, que foi a que trata do problema da UTI do nosso tão bem querido, nosso tão bem representado, nosso tão bem procurado Hospital Infantil Márcia Braga. Na matéria, senhor presidente, da TV, mostra um cadeado, parece uma prisão. O local que era para atender as crianças está com um cadeado, está fechada a UTI. Uma UTI que foi inaugurada, eu até pedi para imprimir aqui a publicação da rede social da própria prefeitura, na quarta-feira, dia 1º de novembro, e dizendo que foi entregue a revitalização, ampliação da UTI pediátrica do Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braga, que estava fora de funcionamento desde dezembro de 2015. Mas não começou a funcionar. Então, senhor presidente, é um absurdo gastar quase 2 milhões para fazer uma reforma de uma UTI para atender as crianças de São Caetano e essa UTI encontrasse no cadeado fechado, enquanto o prefeito e a secretária não se encontravam no município. Vereador, peço que o senhor seja breve, até pelo horário que tem cumprido o expediente. Ah, tá bom, senhor presidente. Por isso, senhor presidente, a bancada progressista está protocolando um requerimento agora, nesse exato momento, à mesa diretora, para que seja convidada a secretária municipal de saúde, para que venha a essa casa dar as explicações necessárias e cabíveis desse problema. São Caetano não pode ficar com o nome sujo da saúde, como foi feito nessa matéria. Então, estou protocolando, queria que o senhor colocasse em votação agora esse requerimento. É obrigação dessa casa fiscalizar todos os atos do executivo, e esse é um momento importante nessa situação. Não podemos deixar só para concluir, senhor presidente, não podemos deixar essa situação sem esclarecimento. É necessário, a secretária sempre vem aqui para fazer prestação de conta, e agora é um momento importantíssimo que ela vem explicar, a população precisa saber, porque senão fica a imagem, apenas a notícia dada pela imprensa, porque a prefeitura não fez qualquer pronunciamento oficial. Então, senhor presidente, estou protocolando em meu nome e do vereador Chico Bento a convocação da secretária da Saúde para vir aqui a essa casa dar as explicações necessárias ao Parlamento Municipal e ao povo de São Caetano. Só para deixar os vereadores cientes, na explicação pessoal, aí a cada espaço pelo horário a gente tem que usar por conta do expediente. Vereador, só para concluir, eu sei que o tema é importante, será debatido, essa casa não prevarica, essa casa não deixa de estar atento, o senhor pode protocolizar,
mas votar hoje é impossível, porque o nosso regimento interno exige 48 horas no mínimo para tramitar. O senhor pode protocolizar, vai tramitar, terça-feira que vem ele entra na ordem do dia. O senhor podia me falar qual o artigo aí do regimento, doutor Cristina, por favor? Posso. Com a palavra, o primeiro secretário Maurício Fernandes para a leitura das matérias do expediente. Eu vou protocolar agora então sobre isso. Espero que a secretária venha sem nem precisar disso. Na explicação pessoal, eu informo o senhor qual é o regulamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nomes parlamentares. Processo de número 1261/2017. Ofício do senhor diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando as peças constituídas do balanço financeiro e patrimonial dessa entidade, bem como o balancete das despesas simplificado com o detalhamento das fichas por subelemento da despesa e a demonstração das variações patrimoniais relativas ao mês de outubro de 2017. Ciente. Processo de número 0717/2017. Ofício do senhor, 2007. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto de número 11.208, de 8 de 11 de 2017. Ciente. Processo 0606/2017. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópias do decreto de número 11.207, de 7 de 11 de 2017, 11.209, de 9 de 11 de 2017, e número 11.210, de 10 de 11 de 2017. Ciente. Processo 6521/2017. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto de número 11.220, de 11, de 14 de 11 de 2017. Ciente. Processo 07641/2017. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que acrescenta o artigo 48A na lei número 4.520, de 11 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas gerais de construção, administração pública ou particular e fiscalização de cemitérios no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminho o projeto às comissões. Processo 7830/2017. Maria Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que altera a redação da emenda do artigo 1º da lei número 4.191, de 8 de dezembro de 2003, que institui a Semana Municipal de Orientação e Prevenção Dentária às famílias carentes e da outras providências. Encaminho as comissões. Processo 7854/2017. Maria Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que institui o calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana da Conscientização Cívica, Cultural e Política e da outras providências. Encaminho as comissões. Processo 7855/2017. Maria Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que altera a redação da emenda e acrescenta parágrafo único no artigo 1º da lei número 4.134, de 6 de maio de 2003, que instituiu o Dia Municipal do Desarmamento Infantil em São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminho as comissões. Processo 7792/2017. Marcelo Filho Munhoz. Requerimento solicitando injecionar das centrais de votos de profundo pesar pelo falecimento de José Eduardo Torrezano. Em discussão, encerrada a discussão e votação, geradores que senhor diretor permanece com estão aprovado. Processo 7793/2017. Marcelo Filho Munhoz. Requerimento solicitando injecionar das centrais de votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Josefa Célia dos Santos Leone. Em discussão, encerrada a discussão e votação, geradores que estiverem de acordo permanecem como estão. Encontrando-se na pauta da ordem do dia o processo referente ao orçamento do município para o exercício, nos termos do artigo 191 do regimento interno, o tempo destinado ao expediente dessa sessão será de exatos 30 minutos improrrogáveis. Por isso que a gente encerra o expediente. Os outros requerimentos que se encontram na mesa trarão o tempo hábil da próxima sessão. Antes de abrirmos para a explicação pessoal, peço que todos, em sinal de respeito, em pé, façamos um minuto de silêncio. Antes da explicação
pretensão pessoal e cumprimento do disposto da resolução de número 538, de 12 de novembro de 65, e da resolução de número 958, de 13 de junho de 2007, convidamos a nobre vereadora Sueli Nogueira para fazer uso da palavra em nome do Legislativo a fim de saudar a data de 20 de novembro, comemorativa ao Dia Nacional da Consciência Negra. Senhor presidente, mesa, senhores vereadores e demais presentes a esta sessão, boa tarde. Meu pronunciamento hoje nessa tribuna diz respeito ao 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, data importante instituída pela Lei Federal 12.519 de 2011. Inicio minha fala afirmando ser esta homenagem maravilhosa e também uma renovação de oportunidade para reflexão. Ao longo dos últimos anos, a comunidade negra brasileira empenhou-se e obteve conquistas importantes. Todavia, ainda existem mais necessidades essenciais a serem atendidas, muitas das quais nós nos custam vencer um longo caminho, para que, de fato, brasileiros e brasileiras negros passem a gozar efetivamente dos direitos inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Igualdade Racial e da Justiça. Na questão salarial, por exemplo, os trabalhadores e trabalhadoras negros recebem ainda remuneração sempre abaixo daqueles considerados brancos. Por uma série de fatores, a violência contra os negros e seus descendentes continua no topo das estatísticas. Apesar dos inúmeros avanços em outros campos, estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada sobre o racismo no Brasil revelam que a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de homicídio é de 3,7 vezes maior do que a de um branco. Ser negro corresponde a fazer parte de uma população de risco. A cada 3 assassinatos, 2 são negros. Afirmam os pesquisadores, das mais de 60 mil pessoas assassinadas a cada ano no Brasil, há um forte viés que cor, raça nessas mortes, pois o negro é discriminado 2 vezes. Uma vez pela condição social e a segunda pela cor da sua pele. Por isso, como falar em preservação dos direitos fundamentais e democracia diante dessa situação? As maiores vítimas de homicídio no Brasil são homens, jovens e negros. Isso não pode permanecer, uma vez que fere os princípios de igualdade que rege a Constituição Federal no tocante aos direitos da pessoa humana e a outros direitos. Em se tratando de escolaridade, intitulado Os Negros no Trabalho, constatou-se que no Brasil os negros são menos escolarizados que as pessoas não negras. Senhoras e senhores, ressalvo a comemoração pelo Dia da Consciência, pois serve para nos congratularmos e renovarmos, sempre melhorando as nossas reflexões e ações que visem reprimir e banir do Brasil inteiro toda e qualquer espécie de maldade, manifestação racista e atitude preconceituosa. Fatores estes principais geradores da discriminação e da violência. Devemos, sim, reprimir tais fatores, mas também, ao mesmo tempo, incitar a prática da justiça, da fraternidade e da ajuda mútua em nossos costumes, em nossa convivência. Marchas devem ser realizadas para aumentar a consciência do pertencimento e as justas homenagens a Zumbi e a outros líderes da República de Palmares, bem como a outros homens e mulheres negros nos diversos campos do conhecimento humano. Nesse sentido, podemos destacar Machado de Assis, escritor, André Rebouças, engenheiro e especialista em engenharia, e
hidráulica, ferroviária e de portos, Chiquinha Gonzaga, compositora, pianista e a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. João Canto, líder da Revolta da Chibata, que ajudaram na construção da riqueza da nação mais negra fora do continente africano. A data de 20 de novembro é, portanto, uma conquista que vem sendo alcançada paulatina e insistentemente, como resultado de uma luta de mais de 4 décadas pelos movimentos negros por todo o Brasil. Não se trata apenas, e tão somente, de conseguir mais um feriado nacional, mas sim uma forma de valorização do cidadão de origem étnica negra em nossa sociedade. E a valorização desse cidadão por toda uma nação, que, segundo dados, tem sua população constituída hoje por mais de 52% de indivíduos de origem africana. Toda nação, não apenas a brasileira, almeja conquistar e conservar-se em seu pleno desenvolvimento humano. E, senhoras e senhores, para que um país como o nosso alcance tais objetivos, a exemplo das nações mais antigas e avançadas, deveremos tratar, de fato, todos os seus cidadãos, independentemente de suas origens, como cidadãos plenos. Para tanto, reflitamos, considerando as histórias injustas, sociais, que levaram ao racismo em nossa sociedade, e busquemos reverter esse quadro, corrigindo e recompensando as ações pela paz social. Sim, o auxílio de todos é o bem sempre imprescindível. Precisamos da ajuda mútua entre nós, que com tal e que juntos supriremos um precioso risco, o risco de tornarem-se infrutíferos todos os nossos esforços trabalhosamente realizados pelo bem dos nossos objetivos de desenvolvimento humano, social e econômico. E por fim, para retratar o espírito desse dia 20 de novembro, quero homenagear a todos que carregam em seus corações os ideais de trabalho, liberdade, igualdade, solidariedade e justiça, acreditando que podemos sim construir um Brasil de direitos e oportunidades iguais para todos nós. Muito obrigada. Belíssimo discurso. Abrindo a explicação pessoal, o primeiro vereador convidado a falar, vereadora Ana Clécia Panela, líder do governo. Vai embora, Senhor presidente, primeiro quero pedir desculpas aqui, minha voz não está aquelas coisas, né, Chico? Mas mesmo assim eu vou falar, porque eu continuo ainda me movendo pelo combate à injustiça. Isso é uma coisa que me incomoda. Vamos lá. O vereador Jean Lira usou da tribuna para comunicar um fato relevante. E eu quero aqui trazer a discussão um bom termo, para que a gente saiba sobre o que nós estamos falando, para que a gente entenda qual é a construção que está sendo feita pela oposição hoje e aonde eles querem chegar. Então eu quero ser assim, muito sucinto, muito claro para os amigos vereadores aqui, em termos de esclarecimento. Nós temos em São Caetano apenas 4 UTIs, só 4. Nós temos uma UTI neonatal, uma UTI pediátrica, uma UTI adulto e uma UTI de emergência. Apenas 4. Duvido quem são as cidades no Brasil que tem 4 UTIs. Mas nós temos essas 4 UTIs, todas funcionando. Dia 1º de novembro, nós inauguramos uma nova UTI, que na verdade não é uma UTI nova, porque ela não cria a 5ª UTI, ela substitui a UTI pediátrica. E essa UTI, para quem conhece um pouquinho a cidade, quem conhece um pouquinho os planos infantil, quem já andou lá, quem já levou seus filhos, quem já fiscalizou os locais, quem já conhece lá,
ela está localizada no primeiro andar do hospital infantil, todo mundo sabe, aquele prédio redondo, cujo único andar quadrado é o da UTI, onde se encontra a UTI infantil, onde se encontra o centro cirúrgico e tudo mais. Infelizmente, a obra que foi feita lá deu vazamento. Está com vazamento agora. Ela foi inaugurada numa época que não chovia muito. Quando ela foi ser aberta, ela estava com goteiras, ela foi fechada novamente, ela foi feita novamente a obra de impermeabilização do teto. Você já fez alguma impermeabilização, Chico? Você sabe como é difícil fazer a impermeabilização de teto. Não tem telha aí. E esse final de semana, mais uma vez ela foi aberta e mais uma vez ela continuou com vazamento. Mas o que eu quero que fique aqui claro é o seguinte: o fato dessa nova UTI, pintadinha, organizadinha, vamos dizer que não estar funcionando, não prejudicou em absolutamente nada nenhuma criança paciente na nossa cidade ou fora dela. Nada. Porque a UTI que eu os atendia no térreo continua atendendo. Não houve, inauguraram uma UTI, só que ela não existe, ela não funciona. Não é igual o cemitério do Odorico Paraguaçu lá, que inauguraram e não tinha cliente para pôr lá dentro, não tinha defunto. Não é isso. Você não tem um empecilho de aquela UTI não estar funcionando e você não tem onde atender a criança que está sendo atendida no térreo. A mesma forma a enfermaria. A enfermaria do terceiro andar foi inaugurada, já está funcionando a enfermaria do terceiro andar. E veio simplesmente do quarto para o terceiro andar. Agora o quarto andar vai ser reformado. Nenhuma criança ficou sem atendimento, sem internação, sem permanência, sem internação na UTI. Então essa é uma celeuma, essa é uma situação que se cria buscando criar um fato político que não existe. E acaba se envolvendo pessoas, se envolvendo atores políticos, envolvendo a secretária da Saúde, que já demonstrou inúmeras vezes a sua capacidade e a sua competência. Por causa do quê? Alguma criança ficou sem atendimento? Algum paciente? Nós atendemos, mais uma vez, eu vou falar para os meus amigos vereadores aqui. Nós somos o segundo pronto-socorro infantil público que fica aberto na Grande São Paulo inteira para quem chegar aqui. Só tem 2 na Grande São Paulo inteira. Um é nosso, bancado por dinheiro dos nossos impostos. E eu me orgulho disso. Mas sempre tem que vir oposição para atacar na cara da gente que o serviço é mal feito. Sempre tem que vir oposição para falar que o que a gente faz não é certo. Por mais que você invista, como você discutiu o orçamento aqui, na semana passada tivemos uma aula com o secretário da Fazenda, o Jefferson Silva Costa, e ele mostrou quanto que nós vamos estar gastando em saúde esse ano, com todo o problema financeiro e econômico que nós temos no país. Não adianta? A oposição, tudo que é feito em busca do quê? Em busca simplesmente do aparecer, em busca simplesmente de estar em evidência, estar no holofote. Mais uma vez eu volto a dizer, nenhuma criança ficou ou está sem atendimento nas 4 UTIs que nós temos na cidade de São Caetano do Sul. Isso talvez seja, e eu vou só concluir, senhor presidente, mas eu peço escusas a todos por causa da presença do assunto. Em 2004, eu já falei aqui outro dia, quando nós inauguramos o UTI envolvendo Pitchurch. Em 2006, nós criamos um sistema de monitoramento da mortalidade infantil em São Caetano do Sul, que era de 12 por mil nascimentos vivos. Nós conseguimos trazer esse número, depois a gente construiu a UTI pediátrica, UTI neonatal, conseguimos trazer a 4 mortes por mil nascidos vivos. Isso são números internacionais. Nenhum lugar do Brasil tem um número desse. Realmente são níveis de Canadá e Inglaterra. Nenhum lugar do Brasil tem esse nível de atendimento à mortalidade infantil. Infelizmente, o governo anterior, o governo vai se lembrar muito, dobrou. Eu falei aqui naquele dia, nós só perdemos a mortalidade infantil para Diadema. O governo teve 7 secretários da saúde em 6 anos. Talvez seja isso que a oposição tem saudades. Agora, mais uma vez, eu não teria coragem de subir aqui nessa tribuna hoje para falar se eu soubesse que alguma criança não tem UTI, não tem internação e não tem pronto atendimento em São Caetano do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Jair Fumari. Vereador Carlos Barçafim. Vereador Sandro Oliva. Vereador Daniel Córdoba.
presidente, vereadores, público presente. Eu queria destacar um dado importante que nos veio através do CONDEC, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é em relação à geração de empregos formais em São Caetano do Sul. Então, sempre que possível, vamos trazendo aqui atualizações da situação da nossa cidade. Então, um cenário muito amplo do Grande ABC, nós tivemos, nos últimos 12 meses, de 2016 a 2017, de setembro a setembro, no ABC como um todo, um saldo negativo de 1.000 vagas de emprego. Então, nos últimos 12 meses, um saldo negativo de empregos. Porém, apenas São Caetano do Sul teve um saldo positivo nos últimos 12 meses, mostrando aí o início de uma recuperação da parte de empregabilidade. Então, foram 14.000 admissões e 13.300 demissões. Um saldo pequeno, porém positivo. Já em 2017, de janeiro a setembro, São Caetano teve o maior saldo positivo de novas vagas. Foram 1.260 novas vagas abertas de empregos formais CLT na cidade. Foram 11.000 admissões e 9.000 demissões. O maior saldo de funcionários registrados CLT pelo CAGED. E há de se exaltar o quê? São Caetano do Sul temos o quê? 150 mil habitantes? 150 mil habitantes? Santo André, Diadema, mais de 500 mil habitantes. Então, São Caetano do Sul teve 11.000 admissões esse ano, registrados. São Bernardo, 17.000, mas com o quíntuplo ou sexto de população. E Santo André, 20.000 admissões registradas. Enquanto a partir da Diadema, que é um polo industrial muito forte, né? E Mauá, apenas 4.000 admissões durante o ano. Então isso mostra, certamente, São Caetano do Sul para a vertente da área de tecnologia, da área médica, como o prefeito vem se colocando como uma cidade promissora nesse segmento. Então a gente vem aqui através com o membro do CONDEC, designado pela Câmara, para essas informações, que é uma pequena recuperação já da economia no Grande ABC, mas São Caetano nas duas estatísticas de forma positiva, tanto nos últimos 12 meses, quanto os 11 meses desse ano. Então é isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Edson Barra. Boa noite, presidente, secretários, nobres vereadores, público presente, imprensa. Eu acho que o líder, vereador Tito Campanella, expôs com muita clareza, apesar da voz, tem dentro do meu time, né? Apesar da voz, explicou com muita clareza os fatos, né, que levaram ao fechamento temporário daquela UTI, que praticamente nem foi utilizada, foi somente inaugurada. E quem esteve lá, como vários vereadores aqui estiveram, tanto 10 dias antes, se não me engano, fomos lá fazer uma vistoria, e depois da inauguração, os médicos falaram, os especialistas, que é uma das melhores UTIs pediátricas do nosso país. Também nos enche de orgulho. Obviamente que ninguém vai inaugurar uma UTI pediátrica, uma das melhores do mundo, para deixar fechada. É óbvio que tem um motivo que levou ao fechamento, e o motivo é o prédio ser velho. A UTI é nova, o prédio é velho, entrou água e a manutenção ocorreu, estava ocorrendo, e isso levou ao fechamento. Isso é mais do que óbvio que houve necessidade de fechamento por uma questão de água. A água é terrível, o prédio é velho, viabilizar, etc. A empresa que fez o serviço deve estar reparando, deve estar em garantia, etc. e tal. Isso é mais ou menos óbvio. Nós somos pessoas medianamente, eu me sinto medianamente inteligente, tem gente muito mais inteligente que eu, que entende isso com facilidade. O SBT, o jornalista, estava esperando alguém ligar para ele, o da Globo, para ter uma matéria apetitosa para o telespectador. Não podemos criticar a imprensa, né? Agora, quem propiciou a matéria, quem sabia que estava fechado com cadeado, deveria também saber por que estava trancado, mas quis ajudar a cidade, quis contribuir, né, com um veneno na maldade.
E aí fez a matéria acontecer. Não critico a SBT, vive de matéria. Agora, foi Record, SBT? Perdão. Não critico a Record. Se fosse SBT, eu falaria a mesma coisa. Mas tem que se levar em conta que como que isso aconteceu tem que ser investigado. Como é que foi feita a facilidade, né? Se descobriu o momento exato, feriado, né? Prefeito voltando de viagem. Momento propício, momento importante. O Jânio também, eu falei aqui semana passada ou retrasada, que era difícil a oposição, mas quando acontece isso, fica fácil. A bola pinga. E ele tem mais é que falar. Está no papel dele, não condeno. Aliás, democraticamente, é correta a sua manifestação e as justificativas cabíveis. Com requerimento ou não, a doutora Regina Alves explicará para toda a população, porque, na minha opinião, é a melhor secretária de saúde possível para essa cidade. Talvez a melhor do Brasil. É minha opinião. E a opinião eu gosto de emiti-la. Como o prefeito Maurício foi um excelente secretário da saúde e é um excelente prefeito, escolheu a melhor pessoa, por acaso médica, né? Poderia não ser, mas a doutora Regina Alves é competentíssima para ocupar a função que ocupa, e já ocupou no passado com maestria. Vem nessa casa, presta conta, o próprio Jander reconhece isso, sempre está presente conosco, muito tranquilo de explicar, não tem problema, porque tem um cadeado lá por um motivo necessário, só isso, não precisa politizar tanto, e tem que investigar mesmo quem é o autor da maldade. E a Record não tem culpa. Muito obrigado. Vereador Eduardo Costa. Vereador Jander Lira. É autor? Mas se tem maldade, não. Não existe maldade, sabe? Senhor presidente, só deixar um esclarecimento aqui para o... Não, o senhor não, viu, Maldoso? Não, eu sei. Eu só deixar um esclarecimento, em nenhum momento aqui eu fiz qualquer acusação à doutora Regina Maura, a gestão dela frente à Secretaria da Cultura. Então, apenas... Saúde, desculpe. É que cultura também é saúde. Uma boa cultura diminui problemas de doença. Isso já é considerado fato comprovado. É o seguinte, eu sempre gosto de citar, porque eu acredito que essa deve ser a linha do governo. Trabalho e transparência. Tem sido o que eu leio nas placas do atual governo. E aí o que eu estou solicitando, aliás, eu não, perdão, a bancada progressista, eu e o vereador Chico Berges, baseado no regimento, é que a secretária venha. Seria muito bom que ela viesse para cá sem precisar nem da gente convidá-la, de livre e espontânea vontade. Para quê? Para que a gente possa ter esses esclarecimentos. Quero dizer ao nobre líder que nós não estamos aqui à oposição para bater bumba, como falam por aí, né? Fazer barulho, politizar. Não. Quem fez a denúncia foi a TV. Eu tive a informação pela televisão. E cabe a um parlamentar, sempre, cabe a nós, vereadores, sempre que assistimos uma denúncia, ou lermos uma denúncia, ou sabermos dessa denúncia pela voz viva de um munícipe, investigar. Está lá, o papel do vereador é fazer a investigação, é fiscalizar a lei, é claro, de criar leis, que é o caso que nós devemos fazer daqui a pouco no orçamento da cidade. Então, a questão é essa, é transparência. Eu acho que é de bom tom que a secretária viesse e explicasse todas essas questões, por causa do problema da goteira, inclusive eu acho que agora deve estar alagado com essa chuva, e nós estamos entrando na época do verão, que é muita chuva torrencial em São Caetano, agora nesse período, porque se não for tomada providências logo, aquilo ali vai ser totalmente destruído, e os 2 milhões, quase 2 milhões, perdão,
que forem investidos nessa reforma vão empurrá-lo como a água que está caindo dentro da UTI. Então é isso, é que ela venha e deixe todos os esclarecimentos, para que a população não fique apenas com a informação da Rede Record. E eu acho importante que ela venha e diga isso. Quais são as providências que estão sendo tomadas? Por isso que eu fiz esse requerimento. E é verdade tanta que nós temos preocupação, e não apenas de fazer oposição, que estivemos com o vice-prefeito e o prefeito de exercício, o Beto Vidós, solicitando um ofício que ele assinou para a gente encaminhar para o deputado federal, o nosso Guilherme Mussi, que é o presidente estadual do nosso partido, onde a gente solicita verbas para de computadores e equipamentos eletrônicos para o Alcina, como eu falei aqui na audiência com o secretário, que estão ainda no tempo da Idade da Pedra. Solicitamos verbas para a saúde, solicitamos 3 ambulâncias do SAMU do município, fora a verba específica para recapeamento asfáltico dentro do município. Então a gente não apenas, eu e o Chico Bento, mostramos os problemas que afligem a cidade, o município, mas também estamos trabalhando para que São Caetano continue melhor do que estava no passado, sempre no crescente. Por exemplo, uma preocupação muito grande nossa, Chico, e o secretário patenteou isso aqui na audiência, é que em 2016 se gastou 30% do orçamento com saúde. Por isso que a saúde foi tão boa na época que o Sueli estava lá ajudando o Dr. Paulo, o Dr. Marcos Fonte também estava ajudando o Dr. Paulo, por isso que eles também merecem o crédito por essa saúde. Só que agora caiu para 24%, até agora que foi gasto em 24%, caiu 6%. Isso representa próximo a 20% de queda do gasto. Talvez se explique as filas, que está ocorrendo e a demora no atendimento no atendimento médico aí em relação a exames. Tem exames aí com mais de 6 meses. Então, isso talvez explique essa redução orçamentária. Mas nós poderemos corrigir isso a partir de hoje na discussão do orçamento, dando mais verbas para a saúde, que é uma área importantíssima, principalmente, viu, Sidão, nessa crise econômica, porque passa o país na medida que muita gente está sem plano de saúde. Inclusive nossos funcionários, espero que o secretário resolva esse problema da licitação imediatamente, o mais rápido possível. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Doutor Marcos Fontes. Boa tarde a todos, senhor presidente, secretários, nobres vereadores, mas em vista do tema que o Jander levantou, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que a doutora Regina Mota, de fato, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, não só como profissional, mas também como competente em relação à Secretaria de Saúde. E ela tem feito um trabalho hercúleo, realmente. Desde que ela assumiu, tínhamos muito em atraso, medicamentos, exames, e de fato, o país passa por uma situação em que aumentou o movimento. Haja visto que São Caetano é considerado, principalmente na região, a saúde é muito boa em São Caetano, de boa para ótima. Se você procurar pronto-socorro, tanto infantil quanto adulto, 40% a 50% das pessoas atendidas são de São Paulo, ou da região, vamos dizer assim, da grande São Caetano, como se diz. Em relação aos investimentos, a Constituição, você sabe muito bem, são 15% na saúde e na educação 25%, e o secretário deixou bem claro aqui, foi mais que 25%, chega a 25% pelo menos na saúde. E não é tão fácil administrar na saúde, porque a saúde funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. E vou defendê-lo de novo pela competência, e digo mais um, como o líder mesmo falou, a UTI continua funcionando. Claro que vai funcionar a nova UTI, são 6 leitos atualmente, e passaria para 10, 4 leitos na atual UTI. Normais, depois de isolamento, na atual futura UTI inaugurada, vamos dizer assim, seriam 10 leitos, 8 de observação normal e 2
de isolamento. Quero dizer o seguinte, não tem como você inaugurar uma UTI oficialmente ou colocar com risco, mesmo porque a própria vigilância não autorizaria, e nenhum de nós poderia autorizar isso. Agora, respeitando de fato a imprensa, eu acho que nós temos que ir pessoalmente para ver antes de aceitar só os comentários. Quero deixar bem claro aqui que a doutora Regina... O senhor me dá uma parte só rápida? Pois não. Eu acho que essa última colocação do senhor é importante. E aí eu peço também ao presidente, poderia marcar uma visita para a Câmara, dos vereadores que quisessem, para a gente verificar em logo essa situação. Porque eu acho que quanto mais informação... Só parecer, vocês estão direito. Você pode estar aberto na administração. Eu quero dizer, gente, você desculpe, eu acho que não é só um comentário da imprensa que vai me convencer. Então eu tenho aqui realmente a convicção de que a UTI só pode funcionar em plenas condições. Portanto, deixar bem claro aqui que nenhuma criança deixou de ser atendida e, de fato, nos últimos 10 anos, o governo federal deixou de investir na saúde. Já várias vezes eu falei aqui. Foram mais de 100 bilhões de aplicação nos últimos 13 anos. E São Caetano é a UTI da região. E quero deixar bem claro, eu já fui diretor e nós somos referência pelo CROSS, que é a Central de Regulação. E não vamos deixar de referência. Somos referência por quê? Pela competência do nosso atendimento. Então a doutora Regina tem feito um trabalho muito bom por toda a sua equipe. Eu acho que só poderia funcionar de fato em plenas condições. Se realmente tem vazamento ou qualquer coisa que seja que impeça, não deve funcionar. Isso o senhor deve concordar comigo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Olinto Voltarelli. Sidney. Presidente. Esgotado o tempo da explicação pessoal, passamos à ordem do dia. Com a palavra, o primeiro secretário para que proceda a leitura do item único. Só para deixar claro ao público presente, a quem nos acompanha pelas redes sociais, em se tratando de orçamento, por lei é tema único. Esta sessão em primeira votação e a próxima sessão terça-feira que vem. Com a palavra do primeiro secretário para a leitura do item único do ordem do dia. Processo de número 7198/2017. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Uma pessoa um médico de competência reconhecida na cidade, na área dele, profissional, como administrador também, inclusive o povo está cobrando como secretário de saúde. Né? Mantendo o tema, vereador, o tema é orçamento, por gentileza. Então, só para esclarecer, para terminar, agradecer as colocações dele, dizer que eu entendi bem a colocação que ele falou. Ô, senhor presidente, concordo com o secretário, na discussão que teve aqui, nosso secretário da Fazenda mostrou-se com uma competência exemplar, mas, claro que ele não faz sozinho o orçamento. E nós nos debruçamos sobre a peça orçamentária desse período e começamos a enxergar alguns problemas. Problemas entre o PPA, que é o programa, o planejamento plurianual, né, são 4 anos, a LDO e a LOA, que é o orçamento que nós estamos discutindo hoje. Diante disso, eu queria colocar alguns pontos, porque inclusive não deu para aprofundar, precisava de mais tempo, mas infelizmente o tempo foi curto, o que deu que a gente conseguiu enxergar. Veja, por exemplo, a questão que a gente até colocou na audiência e hoje vou repetir. Lá no PPA está 48 mil alunos. Segundo o secretário, são 24 mil, mas a ideia, se eu explicar, o PPA diz que o município, o ano que vem, vai atender 48 mil alunos com uniforme escolar. 48 mil, está lá no PPA, documento que nós aprovamos, é documento, já foi aprovado, é lei. 48, portanto, nós temos que cumprir a lei, ou mudar o PPA. Ora,
Mas, segundo o secretário, são 24 mil alunos na rede. É que o objetivo, a intenção do município, da administração, é dar uniforme 2 vezes ao ano. Só que o valor é incompatível. Daí que é preciso, e por isso, senhor presidente, na próxima, o Sidão, que vou dar um encaminhamento, você é o presidente da comissão, nós vamos apresentar. São 2 entregas, né, de uniformes ao longo do ano, mas... Exatamente, segundo o secretário. Mas eu não questionei. Por isso que eu achei. Mais a metade da E era previsto no modelo anterior, agora no novo formato. Não, pelo menos é o mesma dúvida que o senhor tem, eu tive, questionei aqui na audiência. E aí a explicação dele foi essa, que era duas entregas, obrigado pela observação, 2 enxovais. Entretanto, o valor não dá para fazer isso. Daí que a nossa intenção depois é apresentar uma emenda e peço aos senhores que estudem com carinho essa possibilidade. Já que o prefeito quer dar os 48 mil, eu acho justo, eu acho bacana, vamos aumentar a verba, vamos dobrar essa verba, porque pelo valor que está hoje no orçamento, é impossível ele atender a essa lei do PPA, a essa medida, a esse anseio. Uma questão também preocupante é a questão das bolsas, o programa graduado do PPA, que é lei, que nós aprovamos, que nós vamos ter que cumprir, fala em 3 mil atendimentos ano, 3 mil bolsas. Entretanto, o valor é 1.246.000, ou seja, dá R$ 34,61 mês. Qual é a faculdade? Professor, expedito. É essa a unidade, a mensalidade da USCS? R$ 35 mês? Não é. Então é impossível dar 3 mil bolsas com esse valor. E a lei nós temos que cumprir. Está lá no PPA, 3 mil atendimentos. Então, o que daria, em média, R$ 415 ano. Eu quero saber qual é o custo. Talvez nem à distância você tenha um custo superior a esse valor. Portanto, é outro problema que nós temos que resolver. Ou nós aumentamos o valor, por isso que eu vou apresentar também outra emenda, para que a gente possa conseguir cumprir a lei que nós aprovamos. Nós aprovamos essa lei, dizendo que tem que dar 3 mil atendimentos. E esse valor não dá, precisamos aumentar isso. Problema da atividade delegada. Está R$ 370 mil. Ou seja, isso cai para metade dos policiais na rua, então. E eu conversando com o capitão, não é isso? É capitão Mazuki, capitão Mazuki, Mazuki Maluf, ele disse para mim o seguinte: com esse valor aí de 50%, é impossível fazer a operação delegada como a gente quer. Ele, inclusive, citou vários problemas de assalto no município na época, por exemplo, aqui na Santa Catarina, ali nas Pernambucanas, porque houve um assalto que não tinha a operação delegada. Então, com esse valor, cai para a metade, ou seja, o que a gente quer de segurança, viu, Cezinha, fica difícil. Você também, nós que é preocupado, mas vocês, então, são tão preocupados com a questão da segurança. Com esse valor... uma parte rapidinho. Só lembrando que aqui na audiência pública, quando questionamos esse teor, o senhor foi o primeiro e o segundo a questionar, foi ratificado que ia ser mantido a operação delegada como vinha sendo. Então até houve a justificativa de uma pessoa de da Secretaria da Fazenda dizendo que vai haver um rearranjo, o segundo orçamento que vai vir aí, do novo verba, que vai ser rearranjado para se manter a operação delegada como a gente teve até hoje. Obrigado. Fala, Chico, você tem uma parte? Não, pelo orçamento impossível. Em 2016, que foi o maior valor para a operação delegada, R$ 840 mil. O que já era, segundo o Maluf, insuficiente, né, para o que a gente queria de segurança no município. Portanto, é necessário que nós aumentemos, né, os valores
na boa, agora eu vou apresentar uma emenda sobre isso. Então ele falou, mas precisamos resolver, mas o que vai valer está aqui. Vai valer está aqui, o que a gente aprovar. Porque o que é o orçamento? O orçamento é uma peça que autoriza o gasto, não é isso? Sem essa autorização, o prefeito não pode gastar um centavo a mais. Nós é que damos essa autorização via lei. Então é necessário já fazer essas correções. E cabe a essa casa, que vai aprovar a lei como PPA, ter o cuidado de apresentar, como o próprio secretário falou aqui, uma peça factível e não uma peça de ficção. Como ele falou, todos os orçamentos anteriores eram peças de ficção. Então, se a gente quer apresentar uma peça factível, real, concreta, que espelhe a realidade do município e o que deseja o povo e a gente precisa fazer as modificações. Porque o que está na peça, ela continua, em alguns pontos, como uma peça de ficção. Continua como uma peça de ficção. Não muda nada. Precisa ser modificado. E a hora é agora e aqui. Outra situação, senhor presidente, é no que toca, deixa eu ver aqui, Jovem Ação. Os valores também são insignificantes, né? E nós achamos que é necessário. Veja bem, essa crise econômica, assim como na Espanha, assim como na Grécia, ela está sendo mais perversa em cima da juventude. É um jovem que precisa trabalhar e não consegue emprego. Os índices estão sendo mostrados aí pela imprensa, pelos institutos de pesquisa. Nossa juventude, e nós aqui da parlamentares sabemos essa dificuldade. A maioria das pessoas que nos procuram é um problema do desemprego, principalmente dos jovens. E há um recurso muito menor para o programa Jovem Ação. Daí que nós temos que ter essa sensibilidade. Diferente do líder, que quer um Estado mínimo, eu acredito que o Estado tem que ser importante para atender a população quando ela precisa. Não adianta você dar o guarda-chuva, como eu falei, quando está fazendo sol. O guarda-chuva precisa agora na chuva. O agente jovem precisa agora, quando o jovem não consegue trabalhar, não consegue emprego. Então é importante o município ter essa preocupação social. Daí que a gente precisa ter um olho mais sensível e olhar para a juventude. Porque nós não podemos esquecer que se a gente não atende o jovem na bolsa de estudo e nessa situação do trabalho, nós vamos pagar caro. Os próximos vereadores vão dizer, em 2017, aquela legislatura pegou o município com 18% de pessoas com curso superior e entregou com 12%. Olha o que a gente vai entregar. Veja a nossa responsabilidade. Nós, em 2020, temos que ter um discurso que pegamos os nossos jovens com 18% com curso superior e agora são 19%, são 20%, são 21% desses jovens. E não diminuir. Agora, do jeito que está, com esse orçamento que é apresentado, pela nova administração, nós vamos ser responsabilizados por isso. A história não perdoa. A história vai nos cobrar. Diferente, viu, líder? Do seu pai, que teve a coragem de romper com Santo André e da independência de São Caetano, e que por isso virou prefeito 2 vezes, virou deputado federal. Aliás, você devia ter puxado a ele do ponto de vista da sensibilidade social. Porque eu li a história do seu pai. Era um homem extremamente preocupado com as questões sociais, inclusive corajoso. Foi caçado por isso. Ele foi caçado pela coragem dele. Foi um dos que foram caçados nos anos de chumbo da ditadura, porque ele não quis baixar a cabeça, não quis se vender, não quis abdicar das suas ideias progressistas. É isso que nós temos que entregar aos jovens.
quando olhar para a nossa legislatura e dizer, foram homens decentes, corajosos, que mantiveram e aumentaram o nível educacional do nosso município. O programa municipal de frente de trabalho, viu, Chico? Esse programa que é tão caro a você, esse programa é muito caro a Chico, porque Chico Mendes é um vereador que atua nas áreas mais pobres, sabe a dificuldade. Isso é importante. Tem coisa mais desonrosa do que o cidadão sem emprego chegar em casa e não poder comprar um presente para a criança no Natal. Isso dói. Isso dói. A criança chorando. O Estado é grande. Isso dói. É grande porque são os nossos impostos. Ele precisa retribuir. E os ricos precisam pagar mais impostos e serem, como diz o Papa Francisco, mais solidários. Não adianta a gente ir para a igreja, achar bonito o papo que ele fala na solidariedade, mas a gente não olha para o próximo. Nós precisamos, por isso que é importante a frente de trabalho. Não, a frente de trabalho é para isso. Senhor presidente, eu não queria demorar não, mas a frente de trabalho é uma ajuda exatamente para isso. No momento que o cara está na dificuldade, até esperando que a economia cresça. Que a economia cresça. É quando você dá a mão próximo. Dá a mão próximo. Meu irmão, pode se levantar até você poder pescar o peixe, até você poder levar o feijão para a sua casa. É isso. Por isso que esse orçamento tem que ter essa preocupação. Eu também, senhor presidente, estou preocupado com a Secretaria de Cultura. Há uma luta nacional para que cada município dê pelo menos 1% do seu orçamento para a cultura. No orçamento atual só chega a menos de 0,5%. Então eu acho que é importante. Como eu falei aqui, troquei o cargo da secretária, sei não se eu estou até antecipando uma reforma, mas a saúde, a cultura também é saúde. Aquele velhinho que terceira idade, que dança, que pratica atividades culturais, ele vive mais. O jovem que está na atividade cultural, ele se afasta, como tem uma preocupação do Daniel Córdoba das drogas. A atividade cultural é fundamental. Ela é fundamental na construção da identidade. Só para concluir, senhor presidente, fundamental na construção da identidade de uma região, de um município, de um país. Por isso que a gente está ampliando a verba da cultura. Eu sei o que sofri, inclusive, Edu, eu quero que você mande um abraço para o Beto, que foi um dos vereadores da gestão passada, quando eu era secretário, que brigou para o aumento da verba da cultura aqui na casa. E aí, isso eu nunca esqueci. E a gente tem que brigar. A cultura é fundamental. São Caetano se destaca como um polo cultural. A gente não pode perder essa grande marca do nosso município. Daí, esses pontos que eu estou colocando, eu venho aqui antecipar para pedir o apoio dos senhores parlamentares, para que estudem o nosso orçamento. E na próxima terça-feira, senhor presidente, só para concluir, tem a sensibilidade necessária para que a gente faça essas modificações, que é para melhor. Não tem nada a ver com questões políticas nem partidárias. É a cidade em primeiro lugar. Obrigado, vereador. Em discussão aberta. Discutir 15 minutos, vereador. Senhores vereadores, senhor presidente, nós tivemos aqui a presença do Jefferson Ciro da Costa, nosso secretário da Fazenda, que nos apresentou essa proposta de orçamento do governo municipal e foi profundamente claro, objetivo, demonstrou todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria fiscal, tributária e legislativa com relação a esse assunto. É óbvio que um tema tão complexo sempre vai ter dúvidas, principalmente que não é especialidade, teria o vereador a contabilidade pública. Nós nos debruçamos sobre os números da administração da fazenda pública com a mesma frequência com que eles se debruçam com os funcionários de carreira da nossa fazenda. Mas, mesmo para aqueles que são neófitos nesse assunto, é uma explicação muito útil, muito importante e que tem que ser, obviamente, cobrada, acompanhada e ela tem que ser justa. O orçamento, hoje o processo orçamentário consiste em 3 processos.
O primeiro é o PPA, que é o Plano Plurianual e Metas. O segundo é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai estabelecer as regras para o orçamento deve ser feito. E o terceiro é o orçamento propriamente dito, que é o que nós estamos votando hoje. Esse processo é profundamente complexo, só que ele não é, hoje em dia, como se costumava falar antigamente, uma promessa vazia. Hoje o orçamento ele é exigido pelo Tribunal de Contas, ele é fiscalizado, ele é cobrado e a Prefeitura tem que executar aquilo que ela aprova aqui dentro, sob pena de responsabilidade fiscal. Daí vem a origem da lei e do crime de responsabilidade fiscal, quando o orçamento não é cumprido na sua íntegra. Para isso existem todas as fiscalizações. Ele pode ser modificado? Pode. Tem emendas supressivas, emendas alterativas, tem uma série de outras situações em que ele pode ser alterado, ou eventualmente quando você usa o superávit de receita, ou eventualmente quando você tem uma autorização legislativa para que ele seja mudado. Então não se trata, obviamente, de promessa vazia. Já nos voltando que se usava muito antigamente, agora não estou conseguindo lembrar. Mas não se trata, obviamente, de promessas vazias, a confecção de um orçamento municipal, muito menos por uma prefeitura como a nossa, administração como a nossa, que criou inúmeros comitês gestores e fiscalizatórios internos, inclusive, que criou auditoria, criou controladoria, corregedoria, uma série de outros aparatos dentro da administração pública para que tudo isso daqui seja o mais claro e mais realista possível. Algumas coisas que a gente gostaria de falar aqui, é claro que isso aqui não se esgota, simplesmente não se esgota, mas os números do orçamento da administração direta, que a gente está discutindo aqui, de 1 bilhão e 65 milhões de reais, a gente tem que reparar nos números da educação, que são de 282 milhões, e de saúde, de 275 milhões. Números acima dos 35% do valor do orçamento, de 30% do valor do orçamento para o ano que vem. E a gente tem que fazer algumas elucubrações. Eu fiz até algumas questões aqui, quando o Jefferson estava aqui. Por exemplo, nós estamos gastando mais ou menos R$ 9.500 por aluno público por ano. É uma máquina muito grande, é uma máquina muito pesada. É esse o investimento que nós temos que fazer? R$ 9.500 por ano, por aluno da escola pública. É um valor adequado? Forma bem esse jovem? Estamos gastando muito? Estamos gastando pouco? A gente suporta gastar mais? Essas discussões elas têm que ser feitas. E não somente agora. Nós temos os prazos, nós temos que aprovar o orçamento agora até a semana que vem para que ele possa ser aplicado na outra semana. Mas são discussões que nós temos que levar para o futuro de cidade que nós queremos. Nós temos que entrar também uma conta muito alta. Agora, dentro dessa conta alta, a educação está de acordo? Quanto que custaria uma anuidade de uma escola particular? Como seria essa escola particular? Já existem modelos em outros países que trabalham com vouchers educacionais. A prefeitura para o aluno se matricula na escola e vai na escola. Você tem uma estrutura menor do Estado, que o Gênero gosta tanto, você tem uma estrutura menor do Estado, tem menos gente, e todo o dinheiro que você investe é exatamente para formação cultural e educacional desse jovem. É uma ideia, não sei se é mais adequado, mas são ideias que a gente tem que começar a discutir também. Afinal de contas, esse orçamento aqui, ele é grande, mas ele não é limitado. A cada vez, por exemplo, esse ano aqui nós estamos gastando 6 milhões de reais com bolsas de estudos. Nenhuma cidade no Brasil gasta isso com bolsas de estudos. Nenhuma. Mas acho que nem 10% disso. Acho que nenhuma cidade no Brasil dá bolsa de estudos. Não quero falar bobagem aqui, eu não sou dono da verdade. Não temos números, não tenho certeza absoluta para testar isso, mas ninguém gasta 6 milhões de reais com bolsa de estudos. E o Jander cita muito bem, quando ele fala que nós não podemos ficar fora do nosso tempo, a gente não pode olhar lá para frente e falar, puxa, a gente errou em 2017, por que nós temos hoje? Foi construído lá atrás. Agora, o que nós estamos inovando? Porque a concessão de bolsas de estudo de 1962 foi inovação. Quando você trabalhou para trazer uma faculdade de engenharia para uma cidade que não tinha engenheiro, ou uma faculdade de medicina para uma região que nenhum médico queria vir trabalhar, o objetivo é que você trouxesse esse desenvolvimento para cá. A gente fala de desenvolvimento hoje, parece uma coisa, né? Você quer dizer, nada, ninguém queria morar no estádio. Mas bonito, ninguém queria morar lá, achava que era o morro, achava que era longe de São Caetano. Morro dos
Então, a gente tem que se colocar ali. Agora, e o que vão falar? Estou falando de 62, 55 anos atrás. O que vão falar para a gente em 2072, daqui a 55 anos? Qual foi a nossa inovação? Me desculpa, Jander, com todo o respeito. Não é o Jovem em Ação, depois a Cesta Básica, depois o Agente Cidadão Sênior. Não é condenar uma população inteira a viver de favor. Não é condenar uma população inteira a viver de favor político, a depender do prefeito ganhar alguma coisa. É que a gente tem que estar discutindo aqui hoje como a gente diminui isso daqui. R$1 bilhão é muito dinheiro. R$1 bilhão é dinheiro demais, que sai do bolso da gente e que vai para a prefeitura, ou vai para o governo estadual, ou vai para o governo federal. Não estou falando que a prefeitura não precisa de imposto, é claro que ela precisa. Não sou aqui irrealista, não sou utópico, mas nós pagamos muitos impostos. E é importante trazer essa discussão. Nós vamos ter que discutir isso um dia, porque o Estado ele não tem limite para crescer. Cada real que sai do nosso bolso, o Estado usa para ele, a gente alimenta cada vez mais o crescimento do Estado. Eu tenho certeza que esse dinheiro vai ser aplicado da melhor maneira possível, não tenho a menor dúvida disso. Eu também encaminho isso daqui para que a gente aprove e a gente acompanhe o orçamento diuturnamente. Mas não tem cabimento a gente pagar tanto imposto e a gente ter tão pouco retorno. Vou dar um exemplo agora da atividade delegada. Nós pagamos um monte de dinheiro. Temos a melhor polícia militar do Brasil, sem sombra de dúvida, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso não tem o que discutir. Agora, não tem cabimento a gente pagar tanto imposto, o governo do Estado tem uma super polícia, e a gente agora tem que começar a pagar também para poder ter mais polícia no contraturno dela. Quando é que isso vai acabar? Qual é o fim disso? Quando é que soluciona? Quando a gente tiver a terceira atividade delegada? Ou a quarta, ou a quinta? Porque a gente não resolve o problema da nossa segurança. Já falei. Quantos exemplos aqui a gente dá em todas as sessões dos problemas de criminalidade? Temos um governo federal enorme, não dá uma resposta para a gente, que a gente precisa das alterações de Código Penal, Código de Processo Penal. Nada. Não muda nada no Brasil e nós continuamos pagando impostos. E cada dia que a gente paga, cada centavo que a gente paga, imposto sai da atividade econômica. Ou seja, eu estava vendo esse final de semana que nós temos no Brasil 4.000 juízes trabalhistas. 4.000 homens e mulheres julgando um livrinho de regras trabalhistas. 4.000, uma estrutura absurda. Nós temos, olha, para vocês verem, o nível de desperdício aqui não dá nem para falar. A Procuradoria-Geral da República, aquele prédio lindo que tem aí em Brasília, custou R$500 milhões na época que ele foi construído. É feito uma reunião lá uma vez por semana à noite, entre os procuradores que são chefes. Para quê? É esse o Estado que o Jander quer. O Estado que só cresce. O Estado que aniquila, que acaba com toda a iniciativa privada. Fala hoje para o Eduardo empresário. Eduardo, é fácil dar emprego no Brasil, Eduardo? Quantos aqui que estão aqui nessa bancada, todos com iniciativa, porque veio o cara para ir para a rua pedir voto, tem que ter uma vocação e tem que ter muita vontade. Quantos dos senhores aqui quiseram abrir empresas? Quantos dos senhores aqui não abriram empresas? Quantos dos senhores aqui não quebraram por causa do peso do Estado brasileiro nas nossas costas? É insuportável. Não dá para um país crescer dependendo de favor do Estado. Do senhorzinho que dá uniforme, do senhorzinho que dá a cesta básica, do senhorzinho que dá o agente cidadão sênior, que dá o programa Agente Jovem. Não dá. Esse país não vai crescer, ele vai se envelhecer em si próprio. Só para claro, 37% do fator de uma empresa são tributos. 37% você trabalha no governo. E obviamente não precisa nem fazer a pergunta retórica. O que você recebe de volta? Nada. Nada. Absolutamente nada. Então, se a gente quer debater, a gente tem que debater isso. Diminuição de impostos, diminuição de carga tributária, efetivação dos serviços públicos prestados. Pode falar. E sobre a taxa de juros, o senhor não tem nada para falar? Mas é consequência do aumento do custo do Estado. O Estado precisa de dinheiro, Jander, só para concluir uma coisa. O Estado precisa de dinheiro para se financiar. Porque o imposto é insuficiente para ele. 55% do nosso orçamento é para pagar juros, 45% sobra para o resto. O problema do Brasil... Você está falando, você está apontando para mim a causa, não o efeito.
A gente precisa tomar dinheiro no banco porque só os impostos já não sustentam o governo. O governo precisa pegar dinheiro dos bancos. O governo melhor, quem mais empresta dinheiro dos bancos é o governo. Tanto que você tem hoje o título do Tesouro Direto, o presidente do professor Pimentel sabe isso. O melhor empréstimo que você pode fazer na sua vida é o governo. O governo não quebra nunca. Eu quero, o Edu quer, o Sidão quer, todo mundo quer, menos o governo. Eu agradeço imensamente as palavras que você falou do meu pai, viu, Jandrei? Você tem algum. Eu agradeço imensamente isso. É uma história realmente muito bonita. Ele era realmente um homem de muita coragem. Mas, além da coragem política que ele teve numa época que você não tinha nem praticamente televisão, você não tinha internet, não tinha nada, que ele podia ser morto, ser desaparecido, ser sumido. Além disso tudo, ele tinha uma coragem de ir contra aquilo que se esperava na época. Ele teve a coragem de ser inovador, teve coragem de fazer coisas novas para a época que ele vivia. Eu acho que o melhor exemplo que ele pode deixar, obviamente para mim como filho, e para vocês, como homens públicos, é exatamente fazer a mesma coisa. Vamos fazer diferente, gente, porque do jeito que foi feito até agora não está dando certo. Muitíssimo obrigado. Desculpa, vereador, vai discutir. Não, vamos falar. Discutir ainda são 15 minutos. Eu gostaria só de fazer um comentário, que foi um tema que me chamou muita atenção nos anos anteriores. O Jandê colocou aqui algumas coisas que são ajustes necessários no decorrer do exercício. E quando eu cheguei nessa casa, e já era uma coisa tradicional de muito tempo, não sei dizer se todos os anos de vida dessa casa e do executivo, mas se fazia tudo aquilo, audiências, depois o LDO, a LOA, era votada, e no final, né, a gente votava, discutia, debatia, apresentava emenda, aprovava ou reprovava as emendas, e no final das contas, a LDO, que é a anterior à LOA, permitia um remanejamento de 100% das despesas de secretaria para secretaria. Aí sim, até usava essa palavra na época, que era uma peça de ficção mesmo, total. Era surreal, né? A gente brincava, falava que era um cheque branco, era um pio, também lutou contra, muitas vezes. E aí discutia, e eu chegava e falava assim, olha, está bem feito esse orçamento. Foi pessoas técnicas, funcionários de carreira, desde a época do Paulo Pinheiro, muito bem elaborado, feito com carinho, com técnica, mas para quê? Se depois o prefeito ia gastar como ele bem quisesse. Isso ocorreu na votação de 2013 e de 2014. Você me fala a memória. Em 2015, já veio uma redução bem grande dessa liberdade de remanejar para 50 anos. Aí veio para 50. Foi quando eu votei a favor. Porque às vezes não estava discutindo que o orçamento era mal feito. É porque não tinha sentido ter 100% depois. Ficava uma coisa fora da realidade. Até cheque branco. Aí eu votei a favor 2 anos seguidos no governo anterior. E agora a mesma coisa. Tem ajustes para serem feitos e serão feitos. Né? O uniforme ia ser de uma maneira, aí a modalidade foi alterada, vai ser de outra forma. Mas o importante é que agora nós vamos manter o 50%. Já fizemos isso, mas na verdade já foi votado na LDO. Então, era só esse adendo aí no seu comentário de peça de ficção. Não é mais. Né? 50% é muito ainda, podemos até discutir que ainda é muito, mas se você pensar que a saúde e a educação já trava, que tem limites obrigatórios, né? A folha de pagamento, folha de pagamento, que não tem como mexer muita coisa, o que destrava é muito pouco, mas pelo menos não é 100%, fica mais racional e mais inteligente. E é por isso que eu vou acompanhar a Comissão de Finanças e Orçamento e vou votar a favor também. Obrigado. Vereador Jânio, a mesa de você dispõe de 5 minutos. No artigo extremamente lúcido,
o professor Luiz Carlos Bresser, que foi ministro da Fazenda, fundador do PSDB, diz uma artigo diz claramente: há uma falácia que o problema do Brasil é reforma trabalhista e é carga tributária. E aí ele dá um exemplo. A Alemanha tem uma carga tributária maior do que a nossa, muito maior, salários muito maiores do que o nosso, entretanto é a locomotiva da União Europeia, tem saldos comerciais anualmente. Mas vamos olhar a taxa de juros na Alemanha. O problema é esse. Quem é que aguenta, qual empresário que aguenta produzir e qual consumidor que aguenta usar o cartão a 400% ao ano? É como diz o ministro Delfim Neto, ex-ministro, né? É juros pornográficos no Brasil. O problema do Brasil é esse. Como eu disse, 55% do orçamento, 55% do orçamento, do dinheiro que a gente paga, vai direto para o banco. Os rentistas, hoje em duas categorias, o do ensino público e do ensino privado. Aí é o que acontece. De fato, a gente perpetua, por quê? Isso não é republicanismo, a gente perpetua a divisão, o atraso. Não, o que está acontecendo é que 9 mil é pouco, tem que aumentar. Como é que um aluno desse vai concorrer com um cara que tem 16 mil reais, 20 mil, 50 mil reais? Por isso que eu sou a favor daquela emenda lá do senador Cristóvão Buarque, que diz o seguinte: quer entrar na política, todo político vai ter que colocar seu filho em escola pública e usar o hospital público. Porque é muito fácil você adoecer e ir para o Sírio-Libanês. Tem que ir para o SUS, pô. Desculpa aí, mas é verdade. É verdade. Tem essa palavra dos anais aí. Fiquei até empolgado. Quer dizer, eu adoeço, né? Vou para o Sírio-Libanês, porque eu sou político. Ninguém vai para o SUS, só um cidadão comum. Então, eu acho que isso não é demagogia, é o justo. Isso é uma república. Se é uma república, não tem diferença. Todos devem ter a mesma oportunidade. Como é que você dá igual oportunidade para todos? Quando você dá educação equalizada, aí os melhores que se destaquem. Aí você realmente vai dar. Agora, você é bom, quer estudar e não consegue uma boa escola, e o outro, que o pai tem recursos, consegue, você vai perpetuar a divisão sempre. Por isso que a maioria dos pobres são negros. Viu, Sueli? Por isso que as mulheres negras ganham menos, os negros ganham menos. Por quê? Porque quando deram a liberdade, não deram a oportunidade. Colocaram os negros para fora das fazendas e te vira. Agora o filho da Casa Grande, do senhor de engenho, podia estudar nas melhores escolas. Então, eu acho que é esse o papel. Essa discussão está sendo até um pouco filosófica, meu líder. Mas é isso. O papel do Estado é esse. É agasalhar o mais carente. O que acontece no Brasil é o contrário. Proteger. Fugiu a palavra. É proteger o mais rico e abandonar o mais carente. Isso a gente tem que acabar. O Estado tem que ser exatamente o que a gente tentou na instituição da República. Republicano é isso. Todos são iguais perante a lei e as oportunidades também são iguais. Mas você precisa da educação para todos. Encerrada a discussão, Senhor presidente, só parar um pouquinho. Só dizer o seguinte: eu estou encaminhando votos. A bancada progressista vota favorável, desculpa, presidente, vota favorável, mas apresentaremos as emendas necessárias na próxima sessão para melhorar o nosso orçamento. Sem dizer que é um bom orçamento, né? Precisa de melhorias para atender melhor a nossa população. Encerrada a discussão, encerrado o encaminhamento, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo ao projeto permaneçam como estão. Aprovado o orçamento em primeiro turno. Ratifica aos vereadores que as emendas
caso venham a ser apresentadas, obrigatoriamente feito ao presidente da Comissão de Finanças, o vereador Sidney Bezerra da Silva. Creio que até quinta-feira, às 18 horas, o gabinete estará aberto para receber as emendas, para que possam ser apensadas na sexta-feira para a ordem do dia da próxima terça-feira. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.